Saúde, irmão, paz do Senhor. Aqui quem vos fala, seu amigo de todas as noites, pastor Davi Mariano, ou de casa quase todas as noites, né? Começamos a estudar ontem os profetas menores. Ontem estudamos Oséias, Joel e Amós. Hoje vamos começar a continuar a estudar os profetas menores. Vamos estar aqui convidando os nossos irmãos para a nossa conversa de hoje, para continuar a estudar sobre os profetas menores. O primeiro profeta que nós vamos estar estudando hoje é Obadias. Terminando de convidar os irmãos para a nossa conversa de hoje. Vamos então estar começando nossa aula de hoje, nossa segunda aula sobre os profetas menores, começando com Obadias. Quem escreveu Obadias foi Obadias. Ele escreveu no ano de 840 a.C. O tema central de Obadias é o juízo de Edom. O livro de Obadias foi escrito com o intuito de revelar a intensa ira de Deus contra os edomitas, por terem se regozijado com o sofrimento de Judá, e também para entregar a palavra do juízo divino contra Edom. Obadias profetiza o resultado final da atuação de Deus para os edomitas, ou seja, sobre a sua destruição, e para Israel, o livramento no futuro dia do Senhor. A visão panorâmica de Obadias. Obadias possui duas seções. Geralmente possuem três os profetas menores, mas Obadias possui duas seções. No capítulo 1, até o versículo 14, Obadias Deus expressa através do profeta Obadias sua ardente ira contra Edom e exige de Edom uma prestação de conta por sua soberba, originada de sua segurança e por ter se regozijado com a derrota de Judá. O juízo divino vem sobre eles. Não há nenhuma esperança da comutação de pena. Nenhum convite é feito para eles se arrepender ou voltar ao Senhor. Serão exterminados para sempre. Ou seja, não é como os outros profetas que estão ali profetizando arrependimento, eles estão profetizando juízo. Não adianta se arrepender, porque o juízo virá de uma forma ou de outra. A segunda seção vai do versículo 15 ao 21. Refere-se ao dia do Senhor, quando Edom será destruído, juntamente com todos os inimigos de Deus, ao passo que o povo escolhido será salvo e o seu reino triunfará. Como eram os edomitas, ao qual Obadias estava referindo, e a qual
Deus estava indo sobre juízo sobre Edom. Era um povo orgulhoso, conhecido pela sua sabedoria e força. As escarpadas montanhas em que viviam davam-lhe isolamento e proteção natural, e os verdejantes planaltos proporcionavam viçosos pastos aos seus rebanhos. Selá ou Petra, no grego, é uma das cidades mais coloridas da terra, erguida sobre arenito. É quase invulnerável, tem poucas entradas. A principal é Sic. Problemas técnicos. Retomando. Selá ou Petra, no grego, é uma das cidades mais coloridas da terra, erguida sobre arenito. É quase invulnerável. Tem poucas entradas e a principal é Sic. Um estreito desfiladeiro de quase 2 quilômetros. No tempo dos nabateus, essa cidade tornou-se um centro das caravanas, desenvolvendo-se um comércio em 4 direções. Sobreviveu como um grande centro até 630 depois de Cristo, quando foi devastada pelos árabes muçulmanos. Ficou perdida para o mundo ocidental até ser redescoberta em 1812. A terra de Edom, ou de Esaú, está escrito em Gênesis capítulo 25, versículo 30, a palavra significa vermelho. Era uma série de penhascos ao sudeste. A referência, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, Obadias capítulo 3, está falando da região de Petra. Pastor Franco. Amém. Tinha algumas características especiais, tirando essas que era uma região rochosa e as suas cidades eram fendidas nas pedras e fendas. 4 aspectos básicos caracterizavam as profecias de Obadias. Então existia características especiais nas profecias de Obadias. O livro de Obadias é o mais breve do Antigo Testamento. Também é um dos 3 profetas vocacionados por Deus a dirigirem sua mensagem quase que exclusivamente a uma nação gentia, ou seja, a uma nação que não seja a nação dos judeus, a nação que Deus escolheu para ser a dele. Então, é um dos livros que é exclusivamente, quase que exclusivamente, a profecia para o povo de Edom. E também é muita semelhança entre Obadias e Jeremias. Nós podemos ver ali Jeremias capítulo 49, versículo 7 a 22. Nós vemos muita semelhança. Outra característica, nós vemos que o livro não é citado no Novo Testamento. Um dos poucos profetas menores que o livro não é citado no Novo Testamento. O livro de Obadias e o Novo Testamento, vamos fazer essa comparação, já que ele não é citado, mas tem alguma comparação que nós possamos fazer? Bom, embora o Novo Testamento não se refira diretamente ao livro de Obadias, a inimizade tradicional entre Esaú e Jacó também é mencionada no Novo Testamento. Paulo refere-se à inimizade entre Esaú e Jacó lá em Romanos capítulo 9, versículo 10 e até o 13. Mas passa a lembrar da mensagem de esperança que Deus nos dá. Todos os que se arrependem dos seus pecados, tanto judeus quanto gentios, invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Romanos capítulo 10, versículo de 9 a 13.
Romanos capítulo 15, versículo de 7 a 12. Então nós vemos que Obadias não é mencionado diretamente no Novo Testamento, mas nós vemos que a mensagem primordial do livro de Obadias, que é a inimizade entre o povo de Israel e o povo de Edom, Esaú e Jacó, ela é mencionada no Novo Testamento também. Porém, Paulo, ele menciona a graça divina do Senhor que vem sobre todas as nações, tanto judeus quanto gentios. Porque o livro de Obadias vem somente profetizando juízo sobre os gentios, somente isso. Mas já no Novo Testamento, Paulo vem profetizando a graça e a misericórdia, vem falando sobre a graça e a misericórdia do Senhor para os gentios se arrependerem dos seus pecados. Aí a misericórdia do Senhor recai sobre os gentios. Alguma dúvida? Então vamos falar um pouco sobre o livro de Jonas. Quem nunca ouviu falar de Jonas, né? Jonas, aquele que ficou dentro do ventre do peixe por 3 dias. Enfim, Jonas. Quem escreveu o livro de Jonas? Foi o próprio Jonas. Cerca do ano de 760 a.C. Jonas, ele tem 3 propósitos fundamentais no seu livro. Quais são eles? Primeiro, ele quer demonstrar a Israel e às nações a magnitude, a ampliação da misericórdia divina e a atividade de Deus através da pregação do arrependimento. Segundo, ele quer demonstrar através da experiência de Jonas até que ponto Israel decairia de sua vocação missionária original de ser luz e redenção aos que habitam nas trevas. Terceiro, problemas técnicos. Terceiro, ele quer lembrar a Israel, a quem cometeu a apostasia da fé, que Deus, em seu amor e misericórdia, enviaria à nação não um único profeta, mas muitos profetas fiéis, que entregaram uma mensagem de arrependimento a fim de enviar o castigo que o pecado fatalmente acarretaria. Então, é esses 3 objetivos que o livro de Jonas tem. É demonstrar a Israel, às nações, a magnitude da ampliação da misericórdia divina. É demonstrar através da experiência de Jonas até que ponto Israel decairia da sua vocação missionária e lembrar do Israel apóstata que Deus, em seu amor e misericórdia, enviaria vários profetas fiéis para entregar uma mensagem de arrependimento a fim de enviar o castigo que o pecado fatalmente acarretaria. Uma visão panorâmica do livro de Jonas. No capítulo 1, nós vemos que Jonas descreve a sua desobediência e o castigo divino que acarreta a sua desobediência. Era para ele ir em direção a Nínive, mas Jonas embarca rumo a um navio que veleja para o oeste, lá em Tarsis, na atual Espanha, o ponto mais distante possível da direção em que Deus tinha apontado para que ele fosse. O profeta, porém, não demorou para sentir o peso da impugnação divina. Todos nós conhecemos a história que uma violenta tempestade recaiu sobre aquele navio no meio do mar e que os marinheiros ali começaram a jogar suas cargas fora,
cargas preciosas, etc. Até que lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas, até que ele acabou confessando que ele estava ali por desobediência. E quando souberam que ele era do povo hebreu e servia o Deus dos hebreus, eles temeram porque conhecia quem era o Deus dos hebreus. Então o próprio Jonas disse, conhecemos nós a história, para que lançasse ele ao mar e assim acabaria-se com aquela tempestade. E assim foi feito, e assim a tempestade se cessou. Nós vemos no capítulo 2, que revela a oração que Jonas fez em seu cômodo excepcional. Aquele cômodo era um cômodo especial de Jonas. Era o escritório particular que Jonas tinha com Jeová. Ele agradece a Deus por ter lhe poupado a sua vida e promete obedecer à sua chamada. Então Jonas é vomitado do peixe. Aonde? Em terra seca. No capítulo 3 nós vemos o quê? Nós vemos que é registrada a segunda oportunidade que Jonas recebe de ir a Nínive. Nós vemos que Deus novamente manda o profeta ir até Nínive para lhe pregar a mensagem divina para aquela nação ímpia, para que se arrependesse dos seus pecados. Em um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, o rei conclama a todos a um jejum e a oração, e assim o juízo divino não recai sobre aqueles que ali estão, sobre a cidade de Nínive. No capítulo 4, nós vemos que contém o ressentimento do profeta contra Deus, por ter o Senhor poupado a cidade inimiga de Israel, fazendo uso de uma planta, de um verme e do vento oriental. Deus ensina ao profeta contrariado que ele se deleita em colocar sua graça à disposição de todos, e não apenas de Israel e de Judá. Naquele momento, então, ali no capítulo 4, Deus ensina a Jonas que a graça dele, ele se sente feliz, por assim dizer, ele se sente contente por agraciar a todos, não só o povo escolhido, mas os gentios também. Alguma pergunta até aqui? Podemos continuar? Nós podemos nos perguntar o que Nínive tinha de tão pecaminosa que Deus queria destruir. Enfim, Nínive, ela vivia em declínio espiritual. Nínive era religiosamente conhecida por uma raça sensual e cruel, que vivia de saques e orgulhava-se dos montes de cabeça humanas, que trazia de violentas pilhagens de outras cidades. Fortificaram-se com um muro inteiro e outro externo. O muro externo tinha 96 quilômetros de extensão, 30 metros de altura e uma largura suficiente para 3 carroças conduzidas lado a lado. Também havia por todo o muro intervalos, 50 torres de 60 metros de altura para o serviço de vigilância realizado por sentinelas. Então era uma cidade que vivia de guerra, de pilhagem e de maldade. Por isso o Senhor olhou e cansou de ver a crueldade daquela cidade. Politicamente, a Síria estava em declínio nessa época. Em decadência, havia começado com a morte de Hadad-Nirad III e se estendeu até a vinda de Pileser. E depois de Hadad-Nirad reinaram Salmacer e Assum. Então foi ficando cada vez mais cruel. Nós vemos ali
alguns milagres de Jonas. No livro de Jonas relatados no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. Enquanto outros profetas menores, eles não registram milagres alguns, Jonas registra diversos sobre os quais se apoia sua mensagem. Quando o mar se acalmou, após o terem lançado fora do barco, preservação de Jonas dentro do peixe, arrependimento de Nínive, o rápido crescimento da planta e o aparecimento do verme. Jonas faz companhia com Isaías e Daniel, pois todos eles registram diversos milagres históricos e são contestados pelos críticos quanto à sua autenticidade e autoria. Jonas é o livro da misericórdia universal de Deus. Nenhum outro livro do Antigo Testamento ensina de maneira tão enfática a extensão da misericórdia divina às nações gentias. Essa perspectiva mundial da missão de Israel foi observada anteriormente por Josué e Salomão, muitas vezes esquecidos pela nação do decurso das suas apostasias. Nesse ponto central da história, Jonas foi usado para proclamar à nação a refletir sobre o programa divino do julgamento universal dos malfeitores e sua oferta de misericórdia para o arrependimento e fé, a ênfase central na misericórdia divina estendida a todas as nações é exemplificada de maneira maravilhosa no ministério de Jesus. A relação cristológica mais específica do livro, porém, é a experiência de Jonas no grande peixe, como antítipo de Cristo. Jonas foi o único profeta indicado por Jesus como antítipo dele próprio, pois do mesmo modo que Jonas esteve no ventre do peixe, lugar de morte, durante 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem esteve no coração da terra. Assim sendo, Jesus usou a experiência de Jonas para tipificar a grande verdade bíblica, sua própria ressurreição dentre os mortos. Características especiais do livro de Jonas. Primeiro, é um dos 2 únicos livros proféticos do Antigo Testamento escritos por profetas nascidos e criados no Reino do Norte. O outro é o Oséias. Obra-prima da narrativa concisa em prosa, somente a oração em ação de graça está em forma poética. Somente a oração está em forma poética. O resto do livro de Jonas está em prosa. Está repleto de atividade sobrenatural de Deus, além da providencial tempestade e do grande peixe. Contei de forma mais clara que em qualquer outro livro do Antigo Testamento a mensagem de que a graça salvífica de Deus é tanto para os gentios quanto para os judeus. Então, no livro de Jonas, as características especiais do livro de Jonas são as seguintes. É um dos 2 livros proféticos do Antigo Testamento escritos por profetas nascidos e criados no Reino do Norte. O outro é Oséias. É uma obra-prima de narrativa de prosa. Terceiro, está repleta de atividade sobrenatural de Deus. Quarto, contém a forma mais clara do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento a mensagem de que a graça salvífica de Deus é tanto para os gentios quanto para os judeus.
Nós vemos no Antigo Testamento, outros livros, falando da graça de Deus para os judeus. Nós vemos no livro que nós acabamos de estudar, no livro de Obadias, onde ele fala contra os edomitas, ele profetizando contra Edom. Porém, ele não chama os edomitas para o arrependimento. Ele fala sobre um juízo que vai chegar. Mesmo que se arrependa, o juízo vai chegar, e o juízo chega. Porém, o livro de Jonas, esse é diferente. O livro de Jonas, ele trata de uma forma diferente. Ele fala para que Jonas vá e anuncie a graça salvífica de Deus. Uma graça até então não apresentada aos gentios. Uma graça que era para os judeus e agora apresentada para os gentios. Talvez essa seja a característica mais especial do livro de Jonas. A graça salvífica de Deus apresentada aos gentios. Amém? Alguma pergunta até aqui? Se não, estamos estudando os profetas menores. Hoje nós estudamos os livros dos profetas Obadias e o livro do profeta Jonas. Amanhã estaremos aqui com a terceira aula dos profetas menores. Agradeço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor, que tenham uma noite de paz, de bênção, em nome de Jesus.